Bem-vindo ao canal da TAC, eu sou o professor Douglas Bocliang e espero conseguir te ajudar a entender um pouquinho mais sobre cálculo 2 nesse vídeo. Já aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. E compartilhe se souber de alguém que está precisando de ajuda com cálculo 2. Isso tudo nos ajuda bastante. Bom, então vamos começar. Na aula que a gente aprendeu sobre o método de Lagrange, a gente viu por que ele funciona através da intuição em um problema de otimização com somente uma restrição. Naquele caso, a gente viu que o gradiente da função objetivo tinha que ser paralelo ao gradiente da função da restrição. Nessa aula, eu vou querer extrapolar um pouquinho nossa compreensão para entender o que está acontecendo quando a gente aplica Lagrange num problema de otimização que tem duas restrições. Então vamos supor aqui que a gente quer maximizar x mais 2y mais 3z e vamos colocar aqui duas restrições, x menos y mais z igual a 1 e x quadrado mais y quadrado igual a 1. Vamos definir aqui nomes para essas funções envolvidas nesse problema de maximização. Vamos falar que a função objetivo se chama f, vamos relacionar a primeira restrição a essa função g e vamos relacionar a segunda restrição a essa função h. Então, note aqui que a gente está maximizando a função f, função g a gente tirou daqui, jogando esse 1 aqui para o lado esquerdo, e daí essa restrição pode ser escrita como g de x, y, z igual a 0, e a função h a gente tirou daqui, jogando esse 1 aqui para o lado esquerdo, e daí essa restrição fica como h de x, y, z igual a 0. A gente já aprendeu como resolver isso, a gente montaria o lagrangiano, que seria a função f menos lambda função g menos mi função h. E daí a gente tiraria as condições de primeira ordem desse lagrangiano. Nessa aula eu não vou atrás de resolver isso, mas eu vou mostrar o porquê que ir atrás das condições de primeira ordem desse lagrangiano acaba realmente fazendo a gente encontrar a solução. Então vamos tentar primeiro representar esse problema de maximização através de uma figura. O que está acontecendo? Vamos começar verificando quais são os pontos candidatos à máxima, ou seja, vamos ver os pontos que estão satisfazendo essas duas restrições. A gente quer pegar aquele que tem o maior valor da função objetivo. Vamos começar olhando para essa primeira restrição daqui. Temos x menos y mais z menos 1 igual a 0. Note que isso aqui é a equação de um plano. A gente tem o x, o y e o z em parcelas separadas e todos aqui elevados a 1. Então eu estou representando os pontos que satisfazem essa restrição através desse plano daqui. É o plano em que g de x, y, z é igual a 0. Agora vamos olhar essa segunda restrição. X quadrado mais y quadrado igual a 1. X quadrado mais y quadrado igual a 1 seria a equação de uma circunferência no plano. Só que aqui a gente está trabalhando em 3 dimensões, já que a gente está falando de variáveis x, y e z. Então, ao invés de a gente ter uma circunferência no plano, uma circunferência centrada na origem e de raio 1, a gente vai acabar tendo um cilindro, porque a gente imaginaria aqui uma circunferência no plano xy, mas o z pode variar à vontade. Então, a gente pode subir essa circunferência e descer, e daí vai ter meio que esse cilindro daqui. Veja que quando a gente está olhando essa restrição, a gente está analisando os pontos que satisfazem essa igualdade. E daí, para esses pontos, não importa a coordenada z deles. E é por isso que a gente pode subir ou descer aqui, variando o z à vontade e continuar satisfazendo essa igualdade. Então, é meio que esse cilindro que representa essa segunda restrição, a restrição em que a função h é igual a 0. E quais são os pontos, então, que satisfazem as duas restrições? Tem que ser os pontos que satisfazem a primeira e seus pontos que satisfazem a segunda. Então, devem ser pontos que estão nesse plano, que representa a primeira restrição, e devem ser pontos que também devem estar sobre esse cilindro que satisfazem a segunda restrição. Para estar nas duas figuras, acaba tendo que estar na intersecção delas, a intersecção desse cilindro com esse plano daqui. Está representado meio que por essa circunferência aqui em vermelho. Então, nosso problema de maximização é sobre, entre todos esses pontos da circunferência em vermelho, qual é aquele que tem o maior valor da coordenada x mais 2 vezes sua coordenada y mais 3 vezes a sua coordenada z. Veja que aqui a gente está olhando só o domínio da função. A gente não está interpretando uma altura aqui como sendo o valor da função objetivo. A altura de cada ponto é simplesmente a sua coordenada z. Como faz para a gente conseguir visualizar aqui onde que está essa função f, a função objetivo para cada ponto? Já que a gente está analisando aqui o domínio que é R3, a gente pode ir atrás das curvas de nível da função objetivo. Aqui, por exemplo, já que a gente está trabalhando aqui no domínio, estamos em R3, a gente pode ir atrás das superfícies de nível da função objetivo. Por exemplo, quais são os pontos do domínio, quais são os pontos x, y, z,
tal que o valor da função é igual a zero. Então, são os pontos que satisfazem esse aqui igual a zero. A gente vai ter que isso aqui vai ser a equação de um plano, né? Quando a gente iguala isso a uma constante. É isso que eu representei aqui, ó. Esse plano aqui é o plano em que a função é igual a zero, a função objetivo. Então, é o plano x mais 2y mais 3z igual a zero. Se a gente for aumentando esse zero, pode aumentar para 1, para 2, para 3. A gente vai tendo outras superfícies de nível, em que o valor da função objetiva é cada vez maior, vão ser planos que vão sendo deslocados para cima. Várias dessas superfícies de nível vão cortar essa curva em vermelho em mais de um ponto. O que significa cortar em mais de um ponto? Significa que dentro desse círculo aqui, tem esses dois pontos que acabam tendo o mesmo valor da função objetivo. Mas se a gente for aumentando essa superfície de nível, vai chegar em uma aqui em cima em que não vai estar mais cortando em dois pontos a curva em vermelho. Vai estar cortando somente em um ponto. E quando isso acontecer, é que a gente chegou no ponto da circunferência em vermelho que está na maior superfície de nível. Ou seja, ele tem o maior valor da função entre todos os pontos aqui da circunferência em vermelho. Então é esse ponto aqui que representa a nossa solução do problema. É esse ponto aqui que a gente quer buscar. Vai ser o nosso x estrela, y estrela, z estrela. E para encontrar esse ponto, vamos atrás de algumas características que ele deve satisfazer. Uma característica bem clara é que ele está nessa circunferência, então ele satisfaz essas duas restrições daqui. E quando a gente resolve através do lagrangiano satisfazer essas duas restrições aqui, é calcular a condição de primeira ordem do lagrangiano com relação a lambda, que vai dar g igual a zero, e também igual a μ, que daí derivando em relação a μ vai dar h igual a zero, o que está aqui. Mas se for só considerar essas duas relações, a gente está falando somente de um ponto qualquer dessa circunferência. O que mais caracteriza esse ponto aqui, que é o nosso ponto ótimo? Então, vou mostrar para vocês que deve haver uma relação entre o gradiente da função objetivo e os gradientes das funções das restrições. Deixa eu começar mostrando o que acontece com um ponto qualquer que satisfaz as duas restrições. Nesse ponto aqui, por exemplo, que está nessa circunferência, que está nessas duas restrições, o que está acontecendo com o gradiente de g e o que está acontecendo com o gradiente de h. Veja que como todos esses pontos aqui satisfazem as duas restrições, o gradiente de g e o gradiente de h devem ser perpendiculares a essa curva. Isso a gente consegue entender de duas maneiras, pelo menos. Duas maneiras, na verdade, bem relacionadas. A primeira é, entendendo que isso aqui é uma superfície de nível da função g, é a superfície em que a função g é igual a zero, o gradiente da função g tem que ser ortogonal à sua superfície de nível. Então, em qualquer ponto aqui desse plano, a gente vai ter que o gradiente de g é ortogonal a esse plano. Esse ponto em específico está no plano, porque satisfaz essa restrição, então o gradiente de g também deve ser ortogonal ao plano. E da mesma forma, se a gente pegasse um ponto aqui nesse cilindro, ou seja, que satisfaz essa restrição, esse cilindro aqui representa uma curva de nível da função h, são os pontos em que h é igual a zero, então o gradiente tem que ser ortogonal a essa superfície de nível. Então, ao longo de todos esses pontos que estão no plano e estão também no cilindro, os gradientes, o gradiente de g e o gradiente de h, vão estar sempre ortogonais a essa curva daqui. Uma outra forma que eu acho mais intuitiva de pensar é que, ao longo de todo esse caminho aqui, nem a função g varia e nem a função h. Se eu tivesse qualquer componente do gradiente de g na direção dessa curva aqui da restrição, significaria que, ao andar nessa curva, a função g estaria aumentando. E se fosse o caso dela estar aumentando, a gente deixaria de estar nessa restrição aqui funcionando. Então não pode ter o componente do gradiente de g na direção da curva da restrição, também não pode ter componente do gradiente de h na curva que satisfaz as duas restrições. Então essa é uma característica bem interessante de todos os pontos aqui que satisfazem as duas restrições. Se a gente pegar um ponto qualquer dessa curva e verificar o gradiente de g e o gradiente de h sobre o ponto, a gente vai ver que essa curva aqui está cortando ortogonalmente esses dois vetores. Vamos representar um pouquinho melhor nessa figura aqui que está um pouco menos poluída. Então vamos analisar exatamente esse ponto aqui. O que eu acabei de argumentar para vocês é que o gradiente de g e o gradiente de h tem que ser ortogonal a essa linha. Aqui, no caso, o gradiente de g vai ser ortogonal a esse plano daqui. Então, o que a gente poderia estar colocando aqui, ó, o gradiente de g, vamos colocar nessa figura aqui um pouquinho maior. E daí aqui, vamos colocar também o gradiente de h. O gradiente de h tem que ser ortogonal à superfície do cilindro. Ele está apontando aqui para fora do cilindro. Vamos colocar aqui na figura da direita também. Então, vamos lembrar aqui, ó, o gradiente de g vai ser ortogonal à curva.
o gradiente de h vai ser ortogonal à curva também. A gente poderia imaginar que esses dois vetores estão dentro de um plano, esse plano que eu estou desenhando aqui em laranja, e daí essa curva vermelha está andando aqui. Aqui esse trechinho a gente não conseguiria ver, e daí está furando esse plano, formando 90 graus com ele. Então esses dois vetores sendo vetores do plano em laranja. E isso para qualquer ponto aqui dessa curva, tá? Gradiente de g e gradiente de h sempre formando um plano, e essa curva aqui furando esse plano formando 90 graus. Porque os gradientes de g e o gradiente de h não pode ter componentes ao longo da curva da restrição. Então agora vamos para o nosso ponto ótimo, esse ponto daqui, que atinge a maior superfície de nível da função objetivo, ele também faz parte dessa restrição. Então aqui ele também tem que estar furando o plano que é formado pelos gradientes de g e o gradiente de h. E furando, formando 90 graus com esse plano. Então vamos só representar aqui esse plano também. A gente teria o gradiente de g nesse plano, o gradiente de h nesse plano também. E os dois formando 90 graus aqui com a curva. Olhando aqui nessa figura, gradiente de g ortogonal a essa superfície, gradiente de h ortogonal à superfície do cilindro. Então, com duas direções aqui, a gente forma esse plano. Vai ser um plano em que a curva vermelha está cruzando ortogonalmente. Então, aqui, ó, bem nesse ponto, é como se estivesse furando o plano e a gente não estaria conseguindo ver esse trechinho da curva em vermelho. Agora, vamos ver o que nesse ponto ótimo tem que estar acontecendo com o gradiente da função objetivo. Veja que aqui, ó, a gente desenhou superfícies de nível da função objetivo. Em qualquer ponto da superfície de nível, o gradiente está apontando ortogonalmente. Nesse ponto daqui, que não é um ponto ótimo, a gente tem aqui um componente do gradiente de f ortogonal à sua superfície de nível. A gente poderia representar esse vetor aqui, ó. O que acontece nesse ponto que não é ótimo é que o gradiente de f está apontando para fora desse plano formado por gradiente de h e gradiente de g. Esse gradiente de f ele tem um componente ao longo dessa curva da restrição. A gente poderia descer aqui e a gente encontraria um componente ao longo da curva da restrição. O que isso significa? O gradiente está mostrando para onde a função está crescendo ao máximo. Se tem um componente aqui na direção ainda desse círculo, significa que a função f está crescendo ainda ao longo desse círculo. Então esse ponto aqui, ele não pode ser um ponto máximo, porque ele tem um gradiente que não é ortogonal à curva da restrição. Isso significa que a gente consegue andar ao longo da curva e ainda a função objetivo crescer. Tudo bem, esse não é um ponto ótimo, mas o que está acontecendo aqui no nosso máximo do problema? O que está acontecendo com o gradiente de f? Aqui ele não pode ter mais nenhum componente ao longo dessa curva, porque se tivesse um componente apontando lá para trás, por exemplo, significa que a gente poderia continuar andando ao longo da curva vermelha e aumentaria o valor da função. Se o gradiente de f tivesse um componente aqui, ó, indo para frente, significaria que andando ao longo desse sentido daqui, aumentaria a função objetivo. Então esse aqui não seria o ponto ótimo. Para esse aqui ser o ponto ótimo, não pode ter componente do gradiente de f ao longo da curva. Isso significa que o gradiente de f tem que estar nesse plano aqui formado pelo gradiente de g e pelo gradiente de h. Então aqui nessa figura a gente veria o gradiente de f assim, ortogonal a essa superfície de nível. Aqui na figura da direita a gente encontraria o gradiente de f no plano formado por esses dois gradientes. E é isso que a gente tem que entender, que se a gente tem um ponto x estrela, y estrela, z estrela, que é a solução do problema, o gradiente da função objetivo nele tem que ser paralelo ao plano gerado pelo gradiente de g e pelo gradiente de h naquele ponto. E isso simplesmente porque o gradiente de f não pode ter componente ao longo da curva da restrição. Se ele não pode ter nenhum componente ao longo da curva da restrição, ele deve estar numa direção desse plano aqui que é ortogonal a essa curva da restrição. Para definir duas direções do plano, a gente já tem o gradiente de g e o gradiente de h. E isso, na verdade, é válido para qualquer ponto de toda essa restrição daqui. A diferença aqui nesse ponto é que o gradiente de f vai estar nesse plano. Então essa é uma característica importante do nosso ponto ótimo. E daí vamos aqui só relacionar com a CPOs ou Lagrangiano, que é a forma como a gente resolve esse tipo de problema daqui. O Lagrangiano a gente montaria dessa forma. E daí daqui, para tirar as condições de primeira ordem, a gente falaria que o gradiente do Lagrangiano é igual a zero. E falar que o gradiente do Lagrangiano é igual a zero é falar que gradiente de f menos lambda gradiente de g menos μ gradiente de h é igual a zero. Ou seja, a gente pode isolar aqui o gradiente de f e deixar ele como lambda gradiente de g mais μ gradiente de h.
Ou seja, aqui eu estou falando que o gradiente de f pode ser atingido através do gradiente de g vezes um escalar, mais o gradiente de h vezes um escalar. É uma combinação desses dois vetores. Se é uma combinação desses dois vetores, significa que ele está no plano gerado por esses dois vetores. Então é por isso que o lagrangiano vai funcionar. A ideia por trás dele é entender essa relação aqui do gradiente de f sendo linearmente dependente ao gradiente de g e ao gradiente de h, ou seja, estando no plano formado por esses dois gradientes daqui. Mas quando que isso pode não funcionar? O lagrangiano não vai funcionar quando o ótimo não satisfizer essa condição daqui. Mas tem como, no ponto ótimo, o gradiente de f não estar nesse plano? A resposta para essa pergunta é não. O gradiente de f ele realmente não pode ter componente ao longo dessa curva da restrição. Mas o problema que pode acontecer, na verdade, é que essa igualdade não fala que o gradiente de f está nesse plano. Essa igualdade aqui está falando que o gradiente de f pode ser escrito como uma combinação no gradiente de g e o gradiente de h. Ou então, no plano formado pelo gradiente de g e o gradiente de h. Mas não necessariamente esses dois vetores eles formam um plano. Poderia ser o caso da gente ter dois vetores, o gradiente de g, paralelo ao gradiente de h. E se eles são paralelos, apontando exatamente na mesma direção, eles não estariam montando uma direção de um plano. Um plano tem que ter pelo menos duas direções para formar ele. Eles teriam aqui exatamente a mesma direção, não formariam esse plano aqui que é ortogonal à curva da restrição. Então imagina aqui, seria a situação do gradiente de g apontando na mesma direção do gradiente de h. Como eles apontariam exatamente na mesma direção, que com certeza seria uma direção desse plano aqui ortogonal à curva da restrição, mas o ruim é que qualquer combinação entre eles, ou seja, fazendo lambda gradiente de g mais mi gradiente de h, a gente não sairia da mesma direção, já que os dois vetores têm a mesma direção. Então o gradiente de f não vai poder ser encontrado através dessa fórmula daqui. Então, para garantir que o lagrangiano vai funcionar, a gente verifica se isso aqui não está acontecendo. Quando isso aqui não está acontecendo, a gente fala que a QRND está satisfeita. Isso aqui é qualificação de restrição não degenerada. Então esse é um termo que você pode ver aí quando estiver estudando lagrangiano por algum livro ou alguma outra aula. O significado dela é, eu estou garantindo que o gradiente de g e o gradiente de h não estão na mesma direção, então eles realmente geram todas as direções desse plano aqui que é ortogonal à curva de restrição. Um jeito de verificar essa condição é através de matriz. Então pode ser um jeito que você pode encontrar aí em algum livro, por exemplo. A gente coloca aqui os componentes do gradiente de g na primeira linha, vamos colocar aqui, gx, gy e gz. Coloca os componentes de h na segunda linha, hx, hy, hz. Se eles forem paralelos, significa que essa linha aqui é proporcional a essa. Ou seja, se eles forem paralelos, a quantidade de linhas linearmente independentes vai ser somente uma, o posto dessa matriz vai ser igual a 1, vai ser menor do que a quantidade de restrições. Então, para usar o método de Lagrange, a gente poderia montar essa matriz, ver que o posto realmente é o máximo possível, ou seja, aqui no caso igual a 2, que é a quantidade de linhas, e daí a gente pode usar Lagrangiano. Mas o significado disso é simplesmente falar que essa linha não é paralela a essa. Ou seja, a gradiente de g não aponta na mesma direção do gradiente de h, porque se fosse o caso a gente não poderia escrever o gradiente de f como uma combinação dos dois vetores. Caso esse vídeo tenha te ajudado, não se esqueça de dar seu like e se inscrever no canal. Sabia que tem nosso curso completo de Cálculo 2 na plataforma da TAC? O link está na descrição, caso queira dar uma olhadinha. Lá você encontra o curso estruturado, além de mais exercícios resolvidos e tudo de forma gratuita. Obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui.